Antes de começar o vídeo, nos ajude com sua inscrição e seu like para fortalecer o nosso canal. Será muito importante, estou contando com você. Agora, vamos para o nosso vídeo. Eu nunca contei isso porque algumas histórias não gostam de ser lembradas. Elas escutam enquanto você fala e aprendem o som da sua voz. Mas chegou um ponto em que guardar isso ficou pior do que contar. A casa ficava longe da cidade. Longe até das estradas que as pessoas costumam usar. Não aparecia em mapas e quase ninguém falava dela em voz alta, só em frases cortadas. Sempre com alguém olhando por cima do ombro como se tivesse medo de ser ouvido. Nós éramos 5 quando entramos ali, jovens demais para entender que silêncio também pode ser uma forma de presença. E tudo começou quando empurramos aquela porta grande de madeira que se abriu devagar demais, rangendo como se estivesse acordando de um sono muito longo. Lá dentro o ar era pesado, não tinha cheiro de mofo nem de coisa podre. Era só um ar difícil de respirar, como se a casa estivesse cheia demais de algo invisível. A luz entrava pelas janelas, mas parecia morrer antes de tocar o chão. E quando demos os primeiros passos, o rangido da madeira não acompanhou o movimento. Ele vinha um segundo depois, atrasado, como se o som precisasse pensar antes de existir. Tentamos rir, fizemos piada, mas o riso não se espalhava. Ele caía perto da gente e sumia. E quando a porta se fechou sozinha atrás de nós, ninguém falou nada porque todos sentiram a mesma coisa. A sensação clara de que agora estávamos dentro de algo que tinha vontade própria. Exploramos o andar de baixo rápido demais. Móveis cobertos, quadros sem retratos, molduras vazias penduradas tortas. E no fundo da sala um corredor estreito que parecia mais escuro do que o resto da casa permitia ser. Subimos a escada porque ninguém queria ser o primeiro a dizer que estava com medo. E lá em cima o frio era diferente, parado, sem vento. Um frio que não vinha de fora. As portas se alinhavam dos 2 lados do corredor. Muitas portas. Mais do que a casa deveria ter. E abrimos uma por uma, quartos vazios, limpos demais, até chegarmos na última, que já estava entreaberta como se estivesse esperando. O quarto não tinha nada além de uma cadeira no centro, virada para a parede. E naquele momento todos sentiram que aquele espaço não estava vazio de verdade. Foi então que ouvimos a respiração baixa, ritmada, vindo da parede à frente da cadeira. E quando demos um passo à frente, o som parou, como se tivesse percebido que estava sendo ouvido. Saímos dali rápido, descemos a escada sem olhar para trás. Fomos direto para a porta e ela não abriu. Não importava o quanto puxássemos ou empurrássemos. E então ouvimos passos vindo de cima, lentos, cuidadosos, como alguém descendo a escada com calma, degrau por degrau, até o último ranger, seguido de um silêncio pesado demais. Foi nesse silêncio que a casa suspirou, um som baixo, profundo, satisfeito. E logo depois a porta se abriu sozinha, como se tivesse decidido que já era suficiente. Corremos sem olhar para trás. Não paramos até a casa desaparecer entre as árvores. E nunca mais falamos disso. Não combinamos nada. Só seguimos nossas vidas fingindo que aquilo tinha sido só uma lembrança ruim da adolescência. Anos se passaram e eu quase consegui acreditar nisso. Até o telefone tocar numa noite comum. Número desconhecido. Silêncio do outro lado. Depois uma voz baixa dizendo que a casa tinha acordado e que lembrava de mim. Tentei ligar para os outros e descobri que um estava morto havia meses, encontrado pendurado no próprio quarto sem bilhete nenhum. Outro tinha desaparecido sem deixar rastro e a única que atendeu não perguntou nada. Só confirmou que também tinha recebido a ligação e que estava sentindo a mesma coisa, como se algo estivesse observando cada movimento dela desde então. Nos dias seguintes, a sensação só piorou. Barulhos dentro de casa que não combinavam com o lugar. Rangidos que não vinham do chão. Estalos dentro das paredes. A impressão constante de que o silêncio estava atento demais. E então mais um deles sumiu. Carro abandonado numa estrada de terra, portas abertas. Celular largado no banco do passageiro com a última chamada vinda de um número que não existia. Foi aí que entendi que não era coincidência, que a casa não tinha esquecido nenhum de nós, só estava chamando de volta o que considerava seu. Voltei porque não havia outra escolha. A estrada parecia mais longa do que eu lembrava, a mata mais fechada, o céu mais baixo.
E a casa surgiu grande demais, próxima demais, como se tivesse se aproximado enquanto ninguém olhava. A porta estava aberta, escancarada, e o silêncio lá dentro era mais profundo, mais denso, quase sólido. Cada passo ecoava errado, cada respiração parecia ser contada. E quando subi as escadas percebi que o corredor tinha crescido, mais portas, mais sombras, mais espaço do que deveria existir. Passei por quartos que não lembrava de ter visto antes, alguns com móveis cobertos, outros completamente vazios, alguns com marcas no chão como se algo pesado tivesse sido arrastado muitas vezes, até chegar ao último quarto, aquele da cadeira, agora aberto, agora esperando. A cadeira estava virada para mim e alguém estava sentado nela. Não vi rosto, não vi forma definida, só a certeza de que aquilo tinha aprendido a parecer humano, observando a gente anos atrás. A casa respirava ao meu redor, o ar entrando e saindo pelas paredes, pelo chão, pelo teto. E eu entendi tarde demais que ela não queria assustar ninguém. Nunca quis. Ela só aprendeu que, para não ficar sozinha, precisava fazer as pessoas ficarem. Precisava aprender como segurar, como convencer, como esperar. Quando dei um passo para trás, a porta se fechou. Quando tentei gritar, o som não saiu. E o silêncio me envolveu como um cobertor pesado, quente demais, próximo demais. A última coisa que senti foi a casa se ajustando ao meu redor, aprendendo meu peso, meu ritmo, minha respiração, satisfeita por finalmente estar completa outra vez. Se você está ouvindo isso agora, se essa história chegou até você de alguma forma, é porque a casa também ouviu. E histórias, quando são contadas, aprendem novos caminhos para voltar. Antes de irmos para o próximo relato, lembre-se de se inscrever no canal para fortalecer, e se tiver algum relato que queira compartilhar, mande no e-mail que estará na descrição. Vamos continuar. Eu comecei a trabalhar naquele prédio porque precisava de dinheiro e porque o anúncio não fazia perguntas demais. Vigia noturno, turno da noite até o amanhecer, salário acima da média, nenhuma exigência além de presença e discrição. E talvez isso já fosse um aviso que eu ignorei. O prédio ficava no centro antigo da cidade, espremido entre construções mais novas, alto demais para o espaço onde estava e silencioso demais para um lugar cercado de trânsito e gente durante o dia, daqueles que parecem observar quem passa em vez de simplesmente existir. Na primeira noite tudo pareceu normal, silencioso como qualquer prédio comercial depois do expediente, corredores longos, luzes frias, o som distante de algum equipamento funcionando em algum lugar que eu nunca descobria onde ficava. O relógio da recepção chamou minha atenção logo de início, grande, analógico, com ponteiros grossos e vidro arranhado. Marcava o horário certo quando cheguei e conferi no celular, mas algumas horas depois, quando voltei a olhar, ele parecia atrasado alguns minutos, nada demais, pensei, relógio velho. Na segunda noite comecei a notar pequenas incoerências, coisas tão sutis que eu quase ignorei. Portas que eu tinha certeza de ter fechado apareciam entreabertas, luzes apagadas voltavam a estar acesas, sem que eu lembrasse de ter passado por ali, e o relógio já não parecia apenas atrasar ou adiantar, ele parecia escolher um horário diferente toda vez que eu passava pela recepção, como se não quisesse ser observado por muito tempo. No terceiro turno ouvi passos pela primeira vez, não atrás de mim exatamente, mas em algum ponto do corredor, um som de sapatos no piso frio, cadenciado, calmo, que parava sempre que eu parava, e quando eu me virava não havia ninguém, só corredores vazios e portas fechadas. Não senti medo imediato, senti curiosidade, aquela sensação estranha de que algo não estava errado o suficiente para justificar preocupação. Foi também naquela noite que encontrei a porta. Ela ficava no quarto andar, no fim de um corredor, onde antes havia apenas uma parede lisa. Eu tinha certeza disso porque minhas rondas eram sempre iguais, mesmas rotas, mesma ordem, mesma repetição quase automática. Mas ali estava a porta, simples, sem número, sem placa, pintada de um cinza um pouco mais escuro que o resto das paredes. Fiquei parado alguns segundos olhando para ela, tentando lembrar se sempre esteve ali, e eu apenas não tinha notado. Mas algo naquela superfície parecia recente demais, como se tivesse sido colocada depois que o prédio já estava pronto.
Encostei a mão na maçaneta e senti uma vibração leve, constante, como um motor distante funcionando atrás da parede. Afastei a mão e segui a ronda sem abrir, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço acumulado. Naquela noite sonhei que caminhava pelos corredores do prédio, mas todas as salas estavam ocupadas por pessoas de pé, imóveis, voltadas para as paredes, homens e mulheres de idades diferentes, todos respirando no mesmo ritmo, como se obedecessem a um comando invisível. Nenhum deles virava o rosto quando eu passava, mas eu sentia que sabiam que eu estava ali. Acordei na guarita com o rádio ligado sozinho, transmitindo apenas estática, e o relógio da recepção marcava um horário impossível, algo entre 2 minutos que não existiam. Continuei trabalhando. As noites seguintes começaram a se misturar, e o prédio parecia responder à minha presença de maneiras estranhas. Os passos agora não se escondiam tanto. Às vezes ecoavam acima de mim, às vezes abaixo, como se alguém estivesse refazendo minha rota em outro andar. Comecei a encontrar relatórios preenchidos com anotações que eu não lembrava de ter escrito, descrevendo detalhes exatos da minha própria ronda, inclusive pensamentos que eu tinha tido, dúvidas, pequenas irritações, tudo registrado com minha letra. A porta do quarto andar apareceu aberta uma semana depois. Do outro lado não havia uma sala comum, nem depósito, nem escada. Era um corredor longo demais para caber dentro da planta do prédio, sem janelas, sem luminárias visíveis, mas estranhamente iluminado por uma luz difusa que parecia vir das próprias paredes. O ar ali era mais quente, mais pesado, e o som dos meus passos era abafado, como se o espaço absorvesse o ruído antes que ele pudesse se espalhar. Avancei alguns metros e comecei a ouvir vozes baixas, não palavras, apenas tentativas de som, sílabas desconexas, como alguém aprendendo a falar observando de longe. Cada passo parecia tornar o corredor um pouco maior, um pouco mais distante da porta de entrada, e quando senti medo de verdade decidi voltar. Ao sair, a porta se fechou sozinha atrás de mim com um clique suave, quase educado. Naquela noite encontrei mais um relatório preenchido, descrevendo exatamente o que eu tinha visto além da porta, inclusive coisas que eu não lembrava de ter percebido conscientemente, como a forma como a luz reagia à minha presença e como o corredor parecia se ajustar ao meu ritmo de caminhada. No fim da página havia apenas uma frase curta dizendo que eu estava aprendendo rápido. Comecei a evitar o quarto andar. Isso não adiantou. Sonhos se tornaram mais longos, mais claros. Eu caminhava pelos corredores enquanto o prédio parecia crescer ao meu redor. Novos andares surgiam, novas portas, e as pessoas paradas nas salas agora começavam a virar o rosto lentamente, sempre sem olhos, apenas sombras onde deveria haver expressão. Acordava cansado, como se não tivesse dormido, e o relógio da recepção já não tentava parecer normal. Os ponteiros giravam em velocidades diferentes, às vezes para trás. Percebi que já não lembrava exatamente quando tinha sido minha última folga. A porta voltou a se abrir sozinha. Dessa vez, quando entrei, o corredor estava diferente, mais largo, com marcas no chão como se algo pesado tivesse sido arrastado inúmeras vezes. E as vozes agora formavam palavras incompletas, frases quebradas, todas repetindo ideias semelhantes: ficar, aprender, permanecer. Vi portas laterais surgirem conforme eu avançava, cada uma levando a salas onde pessoas permaneciam imóveis, exatamente como nos meus sonhos, respirando juntas, sincronizadas. Quando tentei correr, percebi que o corredor não permitia velocidade. Cada passo era controlado, medido, e a sensação era de que o prédio estava observando minha reação, ajustando o espaço conforme minha resistência diminuía. Voltei para a guarita horas depois sem saber quanto tempo tinha passado. O relatório daquela noite estava diferente. Não descrevia apenas a ronda, descrevia a mim, meus medos, minhas lembranças, detalhes da minha vida que eu nunca tinha contado a ninguém. A última linha dizia que o prédio precisava de alguém que soubesse ficar, alguém que entendesse o silêncio. Foi então que tentei ir embora. Na porta principal, o mundo do lado de fora parecia distante, desfocado, como se estivesse separado por um vidro grosso.
Dei um passo para fora e senti uma pressão absurda no peito, como se o ar se recusasse a me acompanhar. Recuei instintivamente, ofegante, e a sensação passou imediatamente. Entendi naquele momento que o prédio já tinha aprendido tudo o que precisava. Agora, quando faço a ronda, os passos não me seguem mais, caminham ao meu lado. As vozes já não tentam falar, elas conversam comigo em pensamentos que não são exatamente meus. O relógio da recepção finalmente marca um horário estável, sempre o mesmo, um tempo que não avança nem recua. Se alguém encontrar este relato, saiba que o prédio não é mau, ele apenas não sabe existir sozinho. Ele aprende observando, copiando, mantendo por perto aquilo que entende. E agora que eu entendi como o silêncio funciona aqui dentro, não há mais motivo para ir embora. Eu estudei naquela escola quando ainda era criança, antes de entender que certos lugares não gostam de ser reformados porque a reforma só ensina a eles novas formas de lembrar. O prédio ficava no limite da cidade, onde o asfalto começa a falhar e a poeira volta a existir, cercado por um muro baixo e árvores antigas que nunca deram sombra de verdade. Diziam que ali antes tinha sido um cemitério antigo, pequeno, usado quando a cidade ainda não tinha nome nem ruas definidas, e que os corpos tinham sido retirados quando resolveram construir a escola. Mas ninguém falava disso com certeza. Só como um caos repetido por professores mais velhos e funcionários que evitavam certos corredores. Desde o primeiro dia, a escola tinha um silêncio estranho nos horários vazios, um silêncio que não era ausência de som, mas uma soma de sons muito baixos, como respirações espalhadas. As salas eram largas demais, os corredores longos demais, e o pátio parecia sempre alguns metros maior do que deveria ser. Quando chovia, a água não escorria para fora, ela parecia desaparecer no chão, formando poças que sumiam rápido demais. Eu comecei a perceber que algo estava errado no segundo mês de aula, quando um colega chamado Daniel sumiu durante o recreio. Não foi um desaparecimento dramático, ninguém correu gritando, ninguém chamou a polícia naquele dia. Apenas perceberam que ele não voltou para a sala. Procuraram nos banheiros, na quadra, atrás da cantina, e nada. Disseram que ele tinha ido embora mais cedo, que a mãe tinha buscado. E a história morreu ali, mas ninguém nunca mais viu Daniel, nem fora da escola, nem em outra. Com o tempo, comecei a notar pequenas coisas que só quem passava muitas horas ali percebia. Professores chamavam alunos pelo nome errado e depois ficavam confusos, como se aquele nome tivesse simplesmente escapado. Em algumas salas, o chão era sempre mais frio, mesmo no verão. Havia um corredor no fundo do prédio antigo que ninguém usava porque as lâmpadas queimavam com frequência. E quando passávamos ali, nossos passos ecoavam diferente, como se o chão fosse oco. Foi nesse corredor que ouvi pela primeira vez o que parecia ser alguém cavando. Era um som baixo, ritmado, abafado, vindo debaixo do piso, como metal raspando terra úmida. Parei para escutar e o som parou no mesmo instante, como se tivesse percebido minha atenção. Contei isso para um amigo, ele riu e disse que devia ser encanamento velho, mas à noite sonhei com mãos surgindo do chão da sala de aula, sujas de barro, tentando alcançar a luz. Os sonhos começaram a se repetir entre vários alunos, versões diferentes do mesmo medo. Alguns sonhavam que a escola afundava lentamente, outros que o chão se abria em buracos fundos cheios de nomes gravados nas paredes. Uma professora de história faltou uma semana inteira depois de ter um ataque de pânico em sala, dizendo que ouviu alguém chamar seu nome debaixo do quadro. Os funcionários antigos eram os que mais evitavam falar. O zelador, seu Antônio, nunca passava pelo pátio depois do pôr do sol. A merendeira rezava baixinho antes de entrar na cozinha. A diretora trocava de assunto sempre que alguém mencionava a construção da escola. Mas um dia, quando fiquei até mais tarde ajudando na biblioteca, encontrei um arquivo antigo esquecido numa gaveta, documentos amarelados, plantas do terreno, registros que não batiam. Ali constava que o cemitério nunca tinha sido totalmente removido. Havia sepulturas profundas demais, antigas demais, que não foram mexidas por falta de recursos e por medo de deslizamento. A solução tinha sido cobrir, nivelar e construir por cima.
Aquilo não era boato, era decisão administrativa. Na semana seguinte, começaram as reformas. Diziam que era para melhorar a estrutura, trocar o piso, reforçar fundações. Foi quando as coisas pioraram. O barulho das obras parecia acordar algo que estava apenas quieto. O som de escavação passou a acontecer durante o dia, mesmo quando as máquinas estavam desligadas. Alunos começaram a desmaiar sem motivo. Uma menina da minha sala entrou em choque depois de dizer que viu alguém sentado no fundo da classe, com roupas antigas, sujas de terra. Durante uma dessas reformas, abriram um buraco no pátio. O cheiro veio primeiro. Depois, encontraram ossos. Tentaram abafar o caso, disseram que era resquício antigo, coisa comum em cidade velha. Mas naquela noite a escola inteira ficou sem energia e os alarmes dispararam sozinhos. Professores relataram portas se abrindo, armários batendo, passos correndo pelos corredores vazios. No dia seguinte, a reforma continuou. Foi aí que eu vi. Estava sozinho no corredor dos fundos, quando o chão pareceu ceder levemente sob meus pés, como se algo tivesse se movido lá embaixo. Ouvi uma voz baixa, rouca, dizendo meu nome, não de forma ameaçadora, mas cansada, como alguém pedindo ajuda depois de muito tempo. O piso começou a rachar em linhas finas, formando desenhos que pareciam mapas de sepulturas. Eu corri. Naquela noite, sonhei que a escola não era uma escola, mas uma tampa pesada, segurando algo que não queria mais ficar enterrado. Vi cruzes quebradas, vi nomes esquecidos, vi crianças sentadas em carteiras antigas, todas sujas de terra, olhando para frente, esperando a aula começar. Quando voltei à escola, percebi que não era o único que tinha mudado. Os corredores pareciam mais estreitos, as paredes mais próximas, e o pátio tinha perdido a sensação de espaço. A diretora anunciou que algumas áreas seriam interditadas por segurança, especialmente o prédio antigo. Mas mesmo assim, alunos continuavam dizendo que ouviam coisas vindo dali. Batidas ritmadas, pedidos sussurrados, às vezes risadas abafadas. Um professor substituto desapareceu depois de entrar sozinho no prédio interditado para buscar material. Encontraram apenas a pasta dele no chão, coberta de poeira e marcas de mãos pequenas demais para serem de crianças. A escola tentou dizer que ele tinha pedido demissão, mas ninguém acreditou de verdade. As aulas continuaram como se nada estivesse acontecendo, mas o medo se espalhava em pequenas doses. Alunos evitavam sentar em certos lugares. Professores encerravam aulas mais cedo sem explicação. O som de sino parecia diferente, mais grave, mais longo. Em alguns dias, quando tocava, parecia vir debaixo do chão. Foi seu Antônio quem acabou falando comigo, talvez por cansaço, talvez porque percebeu que eu já sabia demais. Ele disse que o cemitério não era comum, que ali tinham sido enterradas vítimas de uma epidemia antiga, pessoas que morreram rápido demais, enterradas sem ritos adequados. Disse que a terra nunca tinha sido consagrada de novo, só coberta. Disse que a escola tinha sido construída para esquecer. Mas lugares não esquecem. Naquela mesma semana, uma sala inteira entrou em pânico ao mesmo tempo, todos dizendo ter visto o mesmo homem parado no quadro, coberto de barro, com os olhos fundos, observando. A sala foi fechada. Depois outra. Depois outra. O prédio antigo passou a ser evitado até por quem não acreditava. Certo dia, durante uma prova, senti o chão vibrar de leve, como um coração batendo devagar. As carteiras rangeram, a lousa tremeu, e do fundo da sala veio um cheiro forte de terra molhada. Alguns alunos começaram a chorar sem entender porquê. Outros ficaram paralisados, olhando para baixo. As reformas foram suspensas oficialmente, mas à noite alguém continuava cavando. Descobri por acaso uma escada escondida atrás da biblioteca, trancada, levando a um nível abaixo do que constava nas plantas. Desci sozinho, levado por uma curiosidade que já parecia não ser totalmente minha. Lá embaixo, encontrei paredes de terra reforçadas por vigas antigas e dezenas de marcas riscadas, como unhas tentando sair. Havia nomes. Muitos nomes. Alguns eram iguais aos de alunos que tinham desaparecido ao longo dos anos. Ouvi passos atrás de mim e, quando virei, vi figuras surgindo das paredes, não como fantasmas transparentes, mas como pessoas cobertas de barro,
incompletas, olhando para mim com expectativa. Elas não pareciam agressivas. Pareciam esquecidas. Subi correndo e nunca contei a ninguém o que vi. Pouco depois, anunciaram o fechamento da escola por tempo indeterminado. Disseram que o prédio seria demolido. No último dia, enquanto esvaziavam salas, vi rachaduras no chão formando novamente aqueles desenhos de sepulturas, agora maiores, mais definidos. A demolição nunca aconteceu. O projeto foi cancelado. Hoje o prédio está lá, abandonado, cercado por tapumes, mas à noite ainda se vêem luzes acendendo sozinhas. E moradores da região dizem ouvir o sino tocando em horários errados. Dizem que às vezes dá para ouvir crianças repetindo lições, e outras vezes, gente pedindo para sair. Eu não passo perto, porque sei que aquilo nunca foi só uma escola. Foi uma tentativa de apagar um cemitério que ainda está aprendendo a ser lembrado. Anos depois, quando pensei que o tempo tinha feito seu trabalho e transformado tudo em lembrança distante, voltei à cidade por acaso e encontrei a antiga escola ainda de pé, mais deteriorada, mais silenciosa, com um muro coberto de mato e os portões enferrujados sempre entreabertos. Perguntei a um morador próximo por que nunca tinham derrubado o prédio, e ele apenas disse que toda vez que tentavam algo dava errado. Máquinas quebravam, funcionários adoeciam, projetos eram abandonados sem explicação. À noite, fiquei hospedado numa casa próxima e ouvi o sino tocar, longo e grave, seguido de um coro baixo, como vozes recitando algo em uníssono. Não eram palavras claras, eram sons repetidos, como quem tenta lembrar de algo esquecido há muito tempo. Senti um peso no peito que não combinava com medo comum, era como culpa emprestada. No dia seguinte, encontrei um antigo caderno meu entre coisas velhas da casa dos meus pais. Eu não lembrava de tê-lo escrito, mas ali estavam anotações sobre a escola, desenhos de corredores, nomes riscados várias vezes, mapas do pátio com marcas em X. Na última página, uma frase escrita com letra trêmula dizia que o chão estava ficando impaciente. Voltei até o portão da escola no fim da tarde. O silêncio ali era diferente, ativo, atento. Entrei por uma abertura no tapume e caminhei pelo pátio tomado de mato. O chão parecia mais baixo em alguns pontos, como se tivesse cedido com o tempo. O prédio antigo ainda estava lá, portas abertas, esperando. Lá dentro, encontrei salas vazias com carteiras tombadas, quadros riscados com nomes, datas, pedidos de desculpa. O ar era frio e úmido, cheirando a terra recente. Ouvi passos que não eram meus, vindos de baixo, e então o chão começou a vibrar de novo, mais forte, mais decidido. As paredes pareciam respirar. O sino tocou uma última vez, e as vozes ficaram mais claras, repetindo nomes, repetindo datas, repetindo a palavra lembrar. Entendi naquele momento que não queriam vingança, queriam reconhecimento, queriam que alguém admitisse que aquilo nunca deveria ter sido construído. Saí antes que fosse tarde. Hoje, quando passo perto de escolas antigas, sinto o mesmo silêncio atento, e sempre me pergunto quantos outros lugares tentaram esconder o que ficou embaixo. Se você ouvir histórias parecidas, não ignore. Alguns terrenos não aceitam ser esquecidos. Corte. Este relato não é um aviso, é apenas um registro. Porque se ninguém lembrar, o chão vai continuar tentando contar sozinho. Eu nunca acreditei que uma estrada pudesse ter vontade própria, até começar a dirigir todas as noites entre duas cidades pequenas do interior. Um trajeto simples no mapa, pouco mais de 40 quilômetros, sempre o mesmo asfalto rachado, os mesmos postes tortos, as mesmas placas enferrujadas avisando curvas que nunca pareciam terminar. No começo era só trabalho, entregas noturnas, horários apertados, silêncio suficiente para deixar a cabeça vagar. Mas com o tempo percebi que aquela estrada não era igual nas noites seguintes. Ela se repetia e ao mesmo tempo mudava, como se estivesse aprendendo comigo. Na primeira semana nada aconteceu de verdade, apenas detalhes que pareciam cansaço acumulado, sombras que duravam tempo demais no retrovisor.
Placas que eu tinha certeza de ter passado surgindo de novo alguns quilômetros à frente, o rádio perdendo sinal sempre no mesmo ponto, mas nunca tocando a mesma estática. A estrada ficava deserta depois de certo horário. Nenhum carro no sentido contrário, nenhum farol distante, só o som constante dos pneus e o motor. E ainda assim a sensação de não estar sozinho nunca ia embora. Foi numa dessas noites que vi o primeiro sinal claro de que algo estava errado. Um homem parado no acostamento, imóvel, olhando para a estrada, roupas antigas, claras demais para aquela escuridão. Reduzi a velocidade instintivamente, mas quando cheguei perto não havia ninguém. Apenas a marca mais clara da terra onde alguém parecia ter ficado parado por muito tempo. Olhei no retrovisor e por um segundo vi a silhueta refletida, sentada no banco de trás, antes de desaparecer. Parei o carro mais adiante, tremendo, conferi portas, banco traseiro, porta-malas, tudo vazio. Ri sozinho, nervoso, xinguei meu próprio medo e segui viagem. Foi o primeiro erro. As noites seguintes começaram a se alongar. O relógio do painel parecia avançar mais devagar naquele trecho específico, e às vezes eu tinha a impressão de dirigir por horas, sem chegar a lugar nenhum. Postos de gasolina apareciam fechados, abandonados, luzes apagadas, sempre com o mesmo layout, como se fossem cópias mal feitas de um único modelo. Em um deles, juro ter visto pessoas sentadas lá dentro, imóveis, olhando para frente, esperando algo que nunca chegava. Comecei a perceber que a estrada reagia a mim. Quando eu acelerava, as curvas pareciam ficar mais fechadas. Quando diminuía, surgiam retas longas demais. Era sutil, mas constante. E o cansaço não explicava tudo. Uma noite, tentei mudar o caminho usando uma estrada vicinal indicada pelo GPS, mas depois de 20 minutos dirigindo, acabei saindo exatamente no mesmo ponto da rodovia principal, como se nunca tivesse saído dela. Foi aí que encontrei o carro abandonado. Estava parado no meio do acostamento, portas abertas, faróis desligados, sem sinal de acidente. Parei por impulso, desci com a lanterna do celular e vi marcas de pés indo da estrada para o mato, muitas marcas, como se várias pessoas tivessem caminhado juntas para dentro da escuridão. Não segui. Voltei correndo para o carro e quando liguei o motor, o rádio se acendeu sozinho, transmitindo uma voz baixa, repetitiva, listando nomes. Reconheci um deles. Era o nome de um colega de trabalho que tinha desaparecido meses antes naquela mesma estrada. Depois disso, comecei a notar coisas dentro do carro. Marcas de dedos no vidro por dentro. Um leve cheiro de terra molhada que não ia embora. O banco do passageiro às vezes parecia afundado, como se alguém estivesse sentado ali em silêncio. Quando olhava direto, não havia nada, mas o peso permanecia. Tentei parar de trabalhar naquele trajeto. Pedi troca de rota. O chefe riu, disse que eu estava ficando impressionável demais, que aquela estrada sempre foi assim, vazia, entediante. Na noite seguinte, mesmo escalado para outro caminho, dei por mim dirigindo exatamente ali, sem lembrar da decisão de virar. A estrada começou a mostrar mais coisas. Pessoas à beira do asfalto, sempre paradas, sempre observando. Algumas levantavam a mão, como quem pede carona. Outras apenas ficavam ali, imóveis, com expressões cansadas. Nenhuma delas se mexia quando eu passava, mas todas apareciam depois no retrovisor, alinhadas, observando enquanto eu seguia. Sonhei com a estrada mesmo acordado. Trechos surgiam na minha memória durante o dia, curvas que eu não lembrava de ter passado, placas com nomes riscados, cruzes improvisadas no mato. A sensação constante era de que aquele caminho precisava de algo, e que eu estava ajudando a ensinar. Uma noite, a estrada fechou. Não havia bloqueio visível, nem barreira, nem acidente, apenas a sensação clara de que não havia mais para onde ir. Dirigi por quilômetros, sem encontrar saída, retorno, posto ou acesso lateral. O céu parecia sempre o mesmo, sem estrelas, sem lua. O rádio começou a listar nomes de novo, agora mais rápido, como uma chamada. O carro começou a desacelerar sozinho. Parei no meio da pista, o motor desligou, as luzes se apagaram. O silêncio ali era absoluto, pesado, como se o som tivesse sido removido do mundo.
Foi quando ouvi passos ao redor do carro, muitos passos, lentos, arrastados. Algo bateu levemente no vidro do passageiro. Não olhei. A estrada parecia respirar. Quando a porta traseira abriu sozinha, entendi que aquilo não era um encontro, era uma coleta. Senti o banco afundar mais uma vez, vários pesos agora. E o rádio parou de funcionar, substituído por vozes sussurrando direções, como se quisessem que eu seguisse. O motor ligou sozinho. Dirigi. Passei por lugares que não existiam antes, cidades abandonadas, trevos sem placas, trechos de asfalto novo demais misturados com chão de terra antiga. Em alguns pontos, vi pessoas enterradas até a cintura no acostamento, braços estendidos, olhos abertos, acompanhando minha passagem. Com o tempo, o medo deu lugar a algo pior. Uma compreensão gradual de que a estrada não queria matar ninguém. Ela queria continuidade. Precisava de movimento, de passagem constante, de histórias acumuladas. Cada pessoa que desaparecia se tornava parte dela, um aviso, uma curva, uma sombra. Quando finalmente cheguei a um ponto iluminado, com um posto funcionando e carros passando, percebi que estava sozinho no carro outra vez. O relógio marcava um horário impossível. O painel mostrava uma quilometragem que eu não reconhecia. Parei de dirigir depois daquela noite. Mas às vezes acordo com o som de pneus no asfalto e tenho certeza de que a estrada ainda está lá, esperando, porque aprendeu meu caminho, meu ritmo, e sabe que, mais cedo ou mais tarde, alguém sempre volta. E quando isso acontecer, ela vai saber exatamente como receber. Se você gosta desse tipo de conteúdo e chegou até aqui, deixa o like para dar uma força, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos e compartilha com alguém que também curte histórias que começam como curiosidade e terminam como aviso. Isso ajuda mais do que você imagina e mantém essas narrativas vivas. Também sinta-se à vontade para compartilhar seu relato conosco no e-mail que estará na descrição. Obrigado e até a próxima.